Conversas virtuais com Nadi, o núcleo de apoio ao discente UBRA. Procrastinação, com os psicólogos Paulo Fernando Soares Pires Júnior e Wilson Regina, novembro de 2020. Tema escolhido a partir de uma pesquisa com a participação de mais de 1.000 alunos da instituição. Olá a todos e a todas, eu sou Wilson Regina, psicólogo no nosso núcleo de apoio ao docente e ao discente da UBRA de Canoas e também atuo como pastor auxiliar, como capelão auxiliar. Bem, o nosso tema de hoje é sobre procrastinação. Bah, parece um palavrão, né? Na verdade vem do latim procrastinatus. O pro significa à frente, crastinus, de amanhã, para frente de amanhã, sempre jogando para frente, adiar, deixar para depois, empurrar para outro dia. E aí está, na verdade, uma postura, meus estimados, uma atitude que pode trazer sensação de culpa, de estresse, também vergonha ante outros que sempre comparecem just in time, isso é, em tempo real com as suas obrigações. A procrastinação crônica, ela pode ser um sinal de problemas psicológicos ou até mesmo fisiológicos. Então eu diria que se esse fosse o caso de alguém de vocês aí, isso demandaria consulta especializada. Mas se não for uma coisa crônica, se ela for episódica, bem, aí nós podemos conversar num outro nível. Eu quero trazer para vocês agora aqui, ao conhecimento de vocês, o livro de um escritor norte-americano, John Perry. O livro dele se chama The Art of Procrastination, traduzido pela editora Paralela como A Arte da Procrastinação, na primeira edição do ano de 2014. E nos dá de cara uma ideia contrária ao senso comum sobre o que vem a ser procrastinação. Nesse seu título provocativo, não é mesmo? A arte da procrastinação. Mas o livro é interessante. Com uma linguagem simples, John Perry demonstra por exemplos práticos como repensar a importância de nossos afazeres e compromissos e conseguir realizar todos eles e até ir além deles, mesmo quando adiamos algumas tarefas consideradas mais chatas. No fundo, muitos têm a tendência de adiar a decisão de fazer o que tem de ser feito. Meus amigos e minhas amigas, uma decisão, ela exige antes reflexão, ponderação, disposição, energia aplicada. Após decidir, será preciso ato contínuo, agir. Não basta decidir e pôr a decisão na gaveta. Após decidir, será preciso agir. Para mim, decisão sugere um combo entre um verbo e um substantivo. O verbo decidir e o substantivo ação. Decidir, ação, decisão. Eu discordo um pouco do autor John Perry, quando ele afirma, por exemplo, que acima de tudo é preciso aceitar a tendência das pessoas a deixar para amanhã o que poderiam ter feito hoje. Isso daí quase que legitima a procrastinação. No fundo, eu acho que não era a intenção do autor, mas ele dá essa impressão. É preciso fazer uma leitura com um olhar crítico. Não creio numa tendência inata à procrastinação. Não vejo assim. Antes vejo isso como falta de educação para a arte de aprender, para a arte de estudar. Estudar é uma arte. Eu vejo também isso como desorganização,
acomodação, preguiça, falta de planejamento, de um cronograma semanal, onde diariamente você possa botar uma setinha de algo que você cumpriu. E que prazer que dá no final de um dia, quando a gente pode ver as setinhas todas colocadas lá. Quer dizer, eu não empurrei para amanhã aquilo que eu pude fazer hoje. E claro, se eventualmente isso acontece, não é o fim do mundo, não é? Mas nós não podemos fazer disso um hábito. E aqui eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu era assim. Eu fui assim boa parte da minha vida, sobretudo a minha vida estudantil, minha vida de estudante, eu me recordo bem disso. A diferença é que eu não tinha feito psicologia, eu não tinha ninguém para me orientar, eu nunca tive um NAD por perto para poder dizer, olha, o caminho das pedras é por ali, é por lá. Compreendem? Eu era assim. E de fato é um sofrimento muito grande, sabe? Quando você tem, por exemplo, um mês de prazo para entregar uma tarefa e agora falta uma semana e você não entregou ainda. Então você vai ter que trabalhar de afogadilho. Você vai ter que trabalhar muito, intensamente. Essa intensidade exagerada faz derramar um excesso de adrenalina no teu cérebro, faz disparar o teu coração sem que haja necessidade. É como ter um carro na garagem permanentemente por uma semana com a rotação em alta. Não faz bem para ninguém, nem para o carro, né? Pessoal, na verdade, na maioria das pessoas não se trata de uma doença que exige tratamento. É questão mesmo de organização, é questão de planejamento, de decisão, tá? De tomar uma decisão, de decidir e em seguida de agir. Quando a gente começa a fazer isso, depois de termos tido durante muito tempo o mau hábito da procrastinação, a gente começa a ter um novo prazer, o prazer de ser um sujeito just in time, isto é, um sujeito que comparece em tempo real, em tempo combinado com os compromissos que assumiu. Bem, da minha parte é isso. Eu gostaria agora de dar a palavra para o Paulo, para que o Paulo pudesse oferecer para todos nós algumas valiosas dicas de como vencer essa coisa chamada procrastinação, que rima com palavrão. É ou não é? Obrigado, meu colega Wilson Regina, a quem eu tenho muito apreço e aprendo muito. Olá, amigos e amigas, eu sou o Paulo Fernando Soares Pires, psicólogo do NAD com muita felicidade, e venho para contribuir com um tema que o meu colega trouxe sobre a procrastinação. Vou contribuir através de dicas e espero que eu venha auxiliá-los. Então vamos lá. Então, dica número 1. Identifique objetivos concretos e específicos ao invés de objetivos vagos e globais. Quer dizer que objetivos vagos são que não têm muita importância no momento para você. Então, centre-se em objetivos específicos e que são mais relevantes no momento para você realizar. Dica de número 2: estabeleça objetivos realísticos, ou seja, objetivos que você tenha discernimento que vai conseguir realizar, né? Não pense grande, pense pequeno. Aqui eu não tô falando de sonho nem de realizações, e sim de focar em objetivo, depois focar em outro e assim por diante. Dica número 3: divida
o seu objetivo maior, em mini objetivos. Mini objetivos são mais fáceis de ser atingidos, porém mais tarde somam-se para atingir o objetivo maior. 4. Apenas comece. Não pense em pegar, por exemplo, um projeto e fazer todo de uma vez só. Não. Dê um passo, depois o segundo e assim por diante. Lembre-se, uma jornada de 1000 quilômetros começa por um único passo. 5. Espere contratempos e obstáculos. Não desista ao se deparar diante do primeiro, ou do segundo, ou do terceiro obstáculo. Obstáculos são problemas a serem resolvidos, mas que não refletem o seu valor e a sua capacidade. 6. Valorize o seu tempo. Não gaste o seu tempo com objetivos desnecessários ou que não são prioridade para você no momento. 7. Observe a sua justificativa. Não use a sua justificativa como razão automática para procrastinar. Sim, use-a como recompensa de mais um passo atingido. Por exemplo, você está cansado, chegou em casa, tem que preencher um relatório, poderia usar a desculpa do cansaço. Mas ao invés de fazer o relatório inteiro, faça 15 minutos desse relatório. Dica de número 8. Compense a sua jornada. Foque no seu esforço e não no resultado. Lembre-se, um pequeno passo é progresso. E a última dica, de número 9, use a sua procrastinação como um sinal. O que a minha procrastinação está querendo me dizer? Será que eu estou procrastinando novamente? O que eu estou sentindo? O que isso significa? O que eu posso aprender com isso? Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Foi essas dicas que eu achei pertinente de compartilhar com vocês. E como eu disse no início que eu aprendo muito com o meu colega Wilson Regina, ele disse que procrastinação parece um palavrão. E eu termino, mas tem solução. Até a próxima. Conversas virtuais com Nadi, o núcleo de apoio ao discente UBRA. Procrastinação, com os psicólogos Paulo Fernando Soares Pires Júnior e Wilson Regina, novembro de 2020.